E aí, gente? Foram lá, jantaram, tomaram um café. Deu tempo. Deu sim, tomei um cappuccino. Ó, que chique, hein? Cappuccino é outro nível, né, Eu gente? adoro, esfriou um pouquinho, eu tomo cappuccino, eu não gosto de café. Nós, meros mortais, tomamos café, chamate, chazinho de Que camomila. suco! Que suco daquele que era 10 centavos, que deixava ali vazio, É, que aquele. era para fazer 2 litros, você fazia 5 e congelava um pouquinho ainda, porque dava para fazer chup-chup depois. É esse mesmo. Aí vem a Horror. Edna e fala que tá tomando cappuccino. Mas já É outro tomei muito nível. desse. A Edna é outro nível mesmo. Ô, gente, mas é muito gostoso. Eu tenho sempre aqui em casa. Muito bom. Eu gosto de café expresso. Só que não é Não, sempre que dá não pra tomar. gosto. Café expresso é bacana, viu? Eu gosto. Eu compro daquele diet que não é enjoativo, não é muito doce. A minha meta de vida, quando eu tiver dinheiro, eu comprar uma maquininha de café expresso. Mas é baratinho. Bom, a que eu tô querendo, ela tá na casa de uns R$ 300. Pra mim, não é tão baratinho, não. É, apesar que tem que comprar, né, as cápsulazinhas, os Eu negócios. quero ganhar uma de presente. Ah, falou tudo agora. Aí, A ó, que eu se eu quero não é fosse de você, cápsula, eu não. sugeria isso para sua família, Guilherme. Ah, eles vão pegar a cafeteira e bater na minha cabeça com ela. A cafeteira que eu quero, ela não é de cápsula, não. Ela é tipo uma. Tipo aqueles de parada de ônibus, que você pega tipo uma colher, aí você coloca o pó dentro e coloca na maquininha, e ela vem com água fervendo e sai o cappuccino. Vocês já viram? Eu já vi, sim. Eu quero uma dessa. Ela é mais cara um pouquinho. Ela deve estar uns 380 por aí. É nessa faixa. Ainda mais agora na pandemia. Eu vou colocar Gente, ela alguém no. conseguiu enviar pro César no e-mail dele a aula? Não entendi. Repete, por favor. Perguntando se alguém enviou o link da aula pro e-mail do César. Eu só entendi que você comentou. Se alguém Não, enviou o né? Eu vou link da mandar aula lá. para. O César. Ah, o César. Uai, ele tá no grupo. No grupo tem o link, uai. Mas ele não conseguiu acessar, não. O grupo que tem o Peraí que eu pedagógico. vou mandar para ele lá. Eu não sei porquê. Não consegui. Eu acho que ele quer que envie no e-mail dele. É Eu vou César enviar lá. Fonseca, Peraí. né? Ele tá entrando aqui agora. Ah, não, beleza, então. Aqui, mas esse link, ele é o mesmo link para todas as aulas? Exatamente. Porque eu já vou deixar salvo, porque igual a segunda aula do site não tá com o botãozinho de entrar na aula, entendeu? Então aí eu já vou entrar sempre na do grupo mesmo. Como é que eu vou dizer? O primeiro e segundo horário, que foram os que passaram, o ideal é que vocês acessem pela plataforma. Para quê? Para a plataforma computar a presença de vocês, que é importante. sim. Além da minha chamada, o mais adequado é vocês acessarem pela plataforma. O terceiro e o quarto link, que é o mesmo, que eu chamo de terceiro e quarto horário, ele não tem como ser acessado pela plataforma. Por isso que eu disponibilizo o link, para vocês acessarem o terceiro e quarto horário pelo link e o primeiro e o segundo pela plataforma. O objetivo é esse, entendeu? Beleza. Bom,
já somos 17. Eu acho que já dá para voltar para o conteúdo. Ah, tá. Só um comentário que a gente estava comentando do negócio dos exercícios antes. Lá onde eu faço musculação, né, igual os meninos. Tem uma galera do CrossFit lá. A galera que compete, eles fazem CrossFit e musculação. E nos dois eles carregam bastante peso. Eles são competidores mesmo. E os caras são esquisitos. Eu tenho 1,83, os caras são menores do que eu, a hora que eles batem o pé, eu peço benção, você tá doido? Então, assim, o exercício não é só com o peso do corpo, não, tá? É mais completo. O com o próprio peso do corpo a gente chama de calistenia, e também é muito bom. Dá para Isso, fazer esse em calistenia casa. aí não é para qualquer um, não, pelo amor de Deus. Viu? Não, É uns exercícios cabulosos. é bem difícil também. Então, eu aconselho todo mundo a fazer algum tipo de atividade, porque é importante. Eu faço. Levantamento de garfo. Ah, eu sabia que você ia falar isso. Ai, ai. Melhor Bom, que tá tendo. Bom, nós paramos na incidência, né? Na radiografia. Nós paramos na radiografia. O próprio grau fornece a descrição da incidência para o PA de costelas e a radiografia. A radiografia, a nossa no sentido que eu trouxe do bom traje, está um pouquinho melhor, né, de visualizar. Notem o posicionamento que o grau traz. A colimação está mais adequada, né, do que a imagem do Bontrager. E olha, observem as mãos, né? O dorso das mãos está na região da espinha ilíaca póstero superior, né? Mais voltado na proximidade do sacro. Vocês podem ver comentários do dorso da mão ou da face palmar contra a região da crista, né? A região da espinha ilíaca. Mas o intuito é descrever esse posicionamento aí, tá? É o mesmo posicionamento do exame de tórax de PA, né? Mesma coisa. O objetivo dos dois é bem similar. O que vai mudar? A respiração. Enquanto no PA de tórax o objetivo é respirar fundo, o volume pulmonar ser percebido, nessa incidência é o contrário, né? O paciente vai pôr o ar para fora, justamente para poder melhorar um pouco a visualização das costelas. Beleza? Ok. Beleza. Incidências oblíquas posteriores ou anteriores para costelas axilares. Deixa eu só confirmar uma coisa. Eu acho que essa incidência, eu acho que é essa mesmo. Eu acrescentei ela no material. Então, para quem já está fazendo a lista, se já estiver terminando, né, já estiver na parte de costelas, acrescente essa. Para quem vai começar, pode seguir as incidências que estão no material. Essa eu trouxe, eu acho que não estava, eu acho que é essa mesmo. Essa AP unilateral de quadril que a gente vai ver em sequência, também não estava, se não me engano, eu trouxe ela também para vocês estudarem. Então, quem já está fazendo a lista e passou do quadril, pode colocar essa incidência lá no final, não tem problema. E a outra incidência que nós veremos hoje, acho que vai dar para ver as três, é essa aqui, incidência axiolateral inferior-superior. Ela já estava no material, tá? Então, que é essa mesma incidência aqui. E essas outras aqui a gente vai ver. Essa aqui mesmo a gente já viu.
Essa também. Eu vou acrescentar mais algumas, acredito, no sábado. E aí o restante do conteúdo que vocês têm acesso no PDF, vocês já devem ter visto, vai ser a aula que eu vou gravar e vou colocar para vocês assistirem na plataforma, tá? Repondo a aula do dia que eu estava com torcicolo, não consegui dar aula para vocês, beleza? Beleza. Joia. Bom, incidência oblíqua posterior ou anterior para costelas axilares. Indicação clínica, patologia costal, incluindo fraturas e processos neoplásticos, né? Para mim sempre foi neoplásico, de neoplasia, mas lá estava neoplásticos. Eu fiquei assim, uai, tudo bem. Fatores técnicos, distância foco-filme de 1 metro, tá? Ao realizar um exame bilateral das costelas, a distância foco-receptor de 1 metro e 83, né, que na nossa prática é 1 metro e 80, pode ser usada para minimizar a ampliação da anatomia. Tamanho do receptor 35 por 43 ou 30 por 35 na longitudinal, KV 60 mais ou menos 5 e MAS 45 mais ou menos 5. Deixa eu só pegar o tal do foco aqui para facilitar minha vida. Posicionamento do paciente. Posição ereta preferível para costelas acima do diafragma e em supinação para costelas abaixo do diafragma. Posicionar o paciente em oblíqua posterior ou anterior a 45 graus, com o lado afetado próximo ao receptor de imagens, né, em oblíqua posterior, e o lado afetado oposto ao receptor de imagens em oblíqua anterior. Rodar a coluna de forma que ela se afaste do local da lesão. Eu vou até repetir um trecho aqui que é importante vocês frisarem. Posicionar o paciente em oblíqua posterior ou anterior a 45 graus. Beleza. O lado afetado, próximo ao receptor, em oblíqua posterior. Então, se o paciente chegar com o lado direito, melhor, deixa eu até dar o exemplo da imagem, fica mais fácil. Essa é uma oblíqua posterior, lado direito. Vocês podem observar pela descrição aqui embaixo. Oblíqua posterior direito. Notem que o lado direito do paciente está voltado para o receptor. Cadê? Com o lado afetado próximo ao receptor de imagens em oblíqua posterior. Então, no nosso caso, do nosso paciente lá na imagem, lado direito. E o lado afetado oposto ao receptor de imagens na oblíqua anterior. Essa incidência é a oblíqua anterior direita, que é esse lado. Mas na anterior é o lado oposto, que fica obliquado. Conseguiram pegar a diferença? Sim? Não? Peraí, vai fazer. Aí tá Não, fazendo eu do não lado entendi, não. esquerdo. Eu também não. Então deixa eu voltar, peraí. Deixa eu só ver o chat. Não, a Laura também falou que não. Posicionar o paciente em oblíqua posterior ou anterior a 45 graus. Então, para oblíqua anterior ou posterior, a angulação do paciente é 45 graus. Beleza, isso a gente já já conhece por causa de outras incidências oblíquas. Top. Com o lado afetado, próximo ao receptor de imagens, em oblíqua posterior. Então, se o paciente estiver no oblíqua posterior, o lado afetado, se seja o direito ou seja o esquerdo, tem que estar próximo ao receptor de imagens, beleza? Até aí, beleza. Beleza, então vamos lá na imagem para eu mostrar para vocês. Oblíqua posterior. Por que é oblíqua? O corpo do paciente está obliquado. A região posterior do paciente está voltada para o receptor, então uma oblíqua posterior.
Ela é direita Posterior. porque na oblíqua posterior direita, o lado afetado está próximo ao receptor. Conseguem ver? Uhum. Ah, Sim. tá, beleza. Certinho, então. Ah, tá. Então, o lado que está afetado, que está próximo, Ao receptor. no Ao caso receptor. aqui, é o lado direito, mas porém é o posterior, que é as costas, no caso. Isso. É Isso? posterior Ah, porque o lado posterior dele está mais próximo ao receptor. Sim, Beleza? entendi. Aí, no caso, se fosse o lado afetado, fosse o lado esquerdo, ele seria o contrário, isso? Aí seria posterior esquerdo. É quase isso. Se o lado afetado dele fosse o esquerdo, o lado esquerdo estaria voltado para o receptor e o lado direito estaria afastado. Então, ele estaria Ah, obliquado tá. para o lado É contrário. isso. Isso. Entendi. É isso mesmo. Pegou? Peguei. Beleza. Então, deixa eu voltar aqui. O outro ponto da nossa frase. Primeiro ponto foi com lado afetado próximo ao receptor de imagem em oblíqua posterior. Nós vimos isso agora. E o lado afetado oposto ao receptor de imagem em oblíqua anterior. Então, o lado afetado, esquerdo ou direito, oposto ao receptor em oblíqua anterior. A incidência é uma oblíqua anterior, oblíqua, porque o paciente está obliquado, ela é anterior porque a região anterior dele está mais próximo ao receptor. O lado afetado dele é o direito, mas está oposto ao receptor. Conseguem ver? Sim. Sim. Então, tá bom. Cadê? Isso. Erguer o braço do lado elevado acima da cabeça, estender o braço oposto para baixo e atrás do paciente, longe do tórax. Se deitado, flexionar o joelho do lado elevado para ajudar a manter essa posição. Apoiar o corpo com blocos de posicionamento, se necessário. Ah, Guilherme, lá no serviço que eu tô, não tem bloco. Tem espuma? Não tem espuma. Tem isopor? Tem isopor. Então dá para usar isopor. Ah, Guilherme, lá no meu não tem isopor, não. Tem pano, lençol, avental, camisa, bermuda, fornecido pelo serviço, né? Pelo serviço de radiologia? Tem, então dá para usar. Ah, não tem não. Vocês vão perguntar a alguém que trabalhe lá há mais tempo como é que faz para poder ajudar ao posicionamento do paciente, tá? Pode usar pano, isopor, o próprio bloco que é usualmente de espuma, espuma sem ser constituída em forma de bloco. Tem vários acessórios aí que podem ser utilizados. Não tendo nenhum, aí é o peso aí é o próprio corpo do paciente mesmo. Na nossa aula prática, nós vamos usar o corpo do coleguinha, porque nós não temos acessórios aqui. Então, vocês vão ver isso na prática, tá? Alinhar o plano do tórax ao raio central e a linha média da grade, ou mesa, book, na distância média entre a coluna vertebral e a margem lateral do tórax do lado de interesse. Assegurar-se de que o lado de interesse não seja excluído. Raio central perpendicular ao receptor de imagens, centralizado entre a margem lateral das costelas e a coluna. Deixa eu só ver o que eu ia comentar nesse trecho. Raio central perpendicular ao receptor de imagens, ou seja, não tem angulação no raio central. E o raio central é centralizado entre a margem lateral das costelas e a coluna. Ou seja, a colimação, o seu raio central não vai na coluna do paciente, ela vai entre a margem das costelas e a coluna. Pressa incidência acima do diafragma. Raio central de 8 a 10 centímetros abaixo da incisura jugular, que é a nível de T7. Deixa eu pensar aqui que eu ia comentar outra coisa nesse trecho.
para vocês não confundirem, quando aproximadamente 20 centímetros para chegar no T7, eles estão considerando a C7 como referência, de C7 para T7. De 8 a 10 é da incisura jugular, que é uma referência anterior, tá? Então, não confundam as referências. Então, uma é para o posterior, outra para o anterior, então. Exatamente. Perfeito. Abaixo do diafragma, o raio central entre o processo tifoide e o gradil costal. Gradil costal é a margem costal inferior, né? No entanto, está gradil costal inferior, que é essa região lateral aqui das costelas, quando todo mundo não, né? Quem é mais gordinho não consegue perceber, mas quem é mais magrinho, quando deita, as costelas ficam mais aparentes. Então, dá para evidenciar o gradil mais presente. Conseguiu pegar a ideia? Sim. Beleza. Respiração em apneia, né? Então, uma condição de expiração. O paciente expira e prende a respiração. Apneia, prender a respiração. Anatomia demonstrada, que é o que eu comentei, que poderia cobrar em prova com relação à incidência de costelas. Costelas acima do diafragma, costelas da primeira à 10ª devem ser incluídas e visualizadas acima do diafragma. Incidência para costelas abaixo do diafragma. As costelas da 9ª à 12ª devem ser incluídas e visualizadas abaixo do diafragma. E a porção axilar das costelas examinada está projetada sem autosobreposição ou sobreposição. Então, a incidência que nós já descrevemos. Importante frisar o braço do paciente elevado. Para quê? Para a escápula sair do campo do tórax, para não gerar sobreposição, né? Eu elevaria um pouco aqui, ó, a colimação, porque não está 4 centímetros acima do ombro. Se o ombro vai levantar e o ombro está correlacionado no acrômio com a clavícula, e a clavícula está correlacionada com a primeira costela, quando o ombro levanta, a primeira costela também movimenta. Então, se eu levanto o ombro, minha colimação tem que subir. Por isso que pede 4 centímetros, para dar espaço para poder imagiar. Aqui a colimação não está pegando os 4 centímetros. E notem a colimação aqui, ó, está excluindo o marcador de lado. Então, tem que abrir essa colimação na transversal ou trazer o marcador para dentro, que seria o mais adequado, sem ficar coladinho na sombra do tecido, né, do tecido mole que cobre o gradil costal aqui, e subir essa colimação. Olha onde é que a colimação está aqui embaixo, olha. Aqui é o limite do chassi. Borda não faz filme, não faz imagem. Olha onde é que a colimação está. Está fora, então poderia subir aqui. Ah, Guilherme, mas se subir essa aqui, como sobe a colimação de baixo, a de cima também abaixa, porque se daqui sobe, a daqui abaixa. Elas trabalham juntas. Concordo. Então pode subir um pouquinho o raio central, ou, se quiser deixar o raio central porque julga estar no lugar certo, desce o book e centraliza o raio central com o centro do book e estará tudo resolvido. Beleza? Ok. Joia. Essa incidência. Olha aqui a linha do nosso mural. Ela está aqui. Olha onde é que está a borda do seu chassi. Ah, mas a borda não faz filme. Mas a borda, ela está aqui. Tem chassi aqui. Se você traçar uma linha, vai ter chassi em cima da linha delimitada aqui do mural. Não dá certo, gente. Não pode. Então, abaixa o chassi. Ele vai ter um regulador aqui embaixo. Abaixa ele um pouquinho. E
sobe essa linha aqui um pouco mais para cima, porque esse ombro aqui, ó, aqui essa costela vai estar mais elevada. Então, essa linha do moral tem que estar um pouquinho mais para cima. E pede seu É o queixo paciente... dele, vai lá. Oi? Pediu o paciente para suspender a cabeça, senão vai pegar o queixo. Exatamente. Eu ia falar isso agora. Você deu spoiler do que eu ia falar, muito bom. Ou pede ele para olhar para frente, que eu particularmente, não julgaria o mais adequado, porque ele está obliquado. Acabaria irradiando um pouco. Eu pediria para ele olhar para o lado contrário, porque ele sairia da reta do raio central. Pede ele para olhar para o lado contrário. E aí, sobe um pouquinho o mural e ajusta a colimação. Pronto. Problema resolvido. Beleza? Sim? Não? Beleza. Talvez? Beleza. Uma incidência em decúbito, caso o paciente não consiga ficar em pé, né, por exemplo, então dá para fazer em decúbito. A perna aqui embaixo vai estar em flexão, para auxiliar a região da perna, coxa e pelve, para ficar na condição de oblíqua. E esse braço direito aqui do paciente pode fazer o quê? Segurar na margem. Tá vendo essa parte de alumínio aqui? Ó? É a margem da mesa. Então, o que vocês vão fazer? Pedir para o paciente para segurar aqui, porque o peso do tronco, para não tender para a direita, fica sustentado pela mão do paciente. Óbvio que o braço não pode estar passando na frente da colimação. E notem pelo que nós falamos, numa condição de incidência de oblíqua posterior, o lado de interesse está próximo ao receptor. Essa é uma incidência oblíqua esquerda. Olha como é que a região esquerda está próximo ao receptor, que é a mesa, né? Beleza? Beleza. A descrição dessa imagem fala OPE, oblíqua posterior esquerda, lesão nas costelas posteriores esquerdas, abaixo do diafragma. Essa colimação nem está para baixo do diafragma e também nem está para cima. Para ela cumprir o objetivo, que é estar abaixo do diafragma, o raio central tem que estar entre o processo tifoide e o arco costal inferior. Essa colimação está mais para a boca do estômago, onde está o processo tifoide, do que entre o processo tifoide e o arco costal inferior. E a colimação, na imagem que vai ser adquirida em função das costelas abaixo do diafragma, a colimação inferior tem que estar na altura da crista. A crista desse paciente não está aqui, ela está mais para baixo. Então, essa colimação, ela não cumpre a função de estar imagiando, né, ou fazendo uma radiografia das costelas inferiores, e também não cumpre a função de fazer uma radiografia de costelas superiores, porque a colimação está morrendo aqui, ó, né, ela deveria estar mais para cima. Então, assim, é bom vocês terem um pouquinho de senso crítico com as imagens também. Não é porque a imagem está num livro que quer dizer que esteja sempre correto. Uma vez ou outra pode estar errado. Até porque todo mundo erra. Então, por isso que os livros vão sendo editáveis. Vão saindo versões seguidas de versões para poder corrigir esses erros. Tá? Tudo bem, hein? Beleza. Tudo Tranquilo? bem. É meio estranho eu falar que o livro erra, né? Mas eu não estou falando no sentido de eu, Guilherme, né, que estou dando a disciplina para vocês, está sempre certo, não. Eu posso errar também, tá? Mas eu também achei estranho quando os meus professores da faculdade falaram que o livro errava. E aí, depois que eu passei a ter mais contato com o livro, e ler a incidência e avaliar a imagem, eu passei a perceber também que o livro errava. Então, se vocês pararem para estudar com mais afinco, né, parar para estudar, vocês vão perceber isso também. Olha aí, uma radiografia oblíqua posterior esquerda. Olha só as costelas,
né? Bem visualizadas, bonitinhas de visualizar. Olha, quando eu falei que o ombro elevado tinha uma relação com a clavícula e que tinha uma relação com a primeira costela. Olha onde é que está a clavícula, a primeira costela aqui. Olha onde é que está essa clavícula e a primeira costela, né? Então dá uma diferença mesmo. Então por isso que é importante da colimação cobrir toda a estrutura, né, de interesse. Mas tá uma boa radiografia, beleza? Ok. Uma oblíqua posterior esquerda novamente, mas para as costelas inferiores. 12ª, 11ª, 19ª. A radiografia que objetiva imagiar as costelas abaixo do diafragma devem exibir as costelas de número 9 até a de número 12, ou seja, da 9ª à 12ª. Essa apresenta, né? Olha só, o diafragma está nessa margem aqui, e aqui 9ª, 10ª, 11ª, 12ª. Muito bem aparentes. Então, uma boa radiografia também, beleza? Beleza. Outras incidências. Bom, esse trecho da nossa apresentação, ele apresentava várias incidências que nós já tínhamos visto, né, na nossa disciplina. Então, o que eu fiz? Eu tirei várias delas. Por quê? Nós já tínhamos visto as incidências, né? E algumas eu já tinha acrescentado por conta própria, né? Então, não precisava de vocês reverem o posicionamento da incidência de novo. É mais fácil a gente rever na aula prática, né? Então, eu tirei algumas várias, porque a gente já tinha visto. E aí agora nós veremos algumas que não tínhamos visto anteriormente e algumas que eu acrescentei. A primeira delas, incidência AP unilateral do quadril e fêmur proximal. Deixa eu ver as horas aqui. Nós temos 6 minutos ali e agora são 9 horas. Dá para ver o que a gente precisa ver. Indicações clínicas, exames pós-operatórios ou de acompanhamento para mostrar o acetábulo, cabeça femoral, pescoço e trocânter maior. Não tentar rodar as pernas se houver suspeita de fratura, tá? Uma incidência em AP da pelve para incluir ambos os quadris para comparação deve ser completa antes de uma AP unilateral do quadril ser feita para possível trauma do quadril ou da pelve. O que ele está querendo dizer? Quando for pedida a incidência de AP unilateral, deve-se fazer um AP dos quadris, só que de forma bilateral, né? Você vai pegar o quadril inteiro para ver se tem alguma fratura, né? Para poder fazer essa incidência. Guilherme, e se o médico não pedir? Tecnicamente, o médico vai pedir uma bilateral e uma unilateral. Se ele não pedir a bilateral e pedir só a unilateral, você vai fazer só a unilateral, porque às vezes o médico já tem essa bilateral. Então, gerou dúvida? Por exemplo, César. César está lá fazendo a radiografia e aí ele fala, pediu só unilateral, o correto é fazer uma bilateral para ver se tem fratura. Precisa fazer uma bilateral, mas o médico não pediu. Aí ele vai lá na chefia, quem que é a chefia dele? Aguinaldo. A Aguinaldo vai falar, você está certo, mas o médico não pediu. Aí o Aguinaldo vai falar assim, então eu vou passar para o chefe do chefe, porque o Aguinaldo já é o chefe do César, então o Aguinaldo vai passar para o chefe dele. Quem é o chefe dele? Danilo. Aí Danilo fala, esses dois estão certos. Então eu vou levar o caso para o médico. E aí o médico, a incidência pede isso e isso, você pediu isso e isso. A incidência pede um bilateral, depois um unilateral. Você só pediu um unilateral. Aí o médico pode falar, dei mole, faz um bilateral, faz o pedido, te entrega. Ou ele vai falar, não, eu já tenho esse bilateral, pode fazer só o unilateral. E aí segue o plano.
Avaliar a condição e localização de qualquer aplicação ortopédica existente. Aplicação ortopédica, prótese. Por isso que uma das indicações é para exame pós-operatório, porque é uma maneira de visualizar se a prótese ficou adequada, se está sendo se está ocorrendo rejeição da prótese. Vocês já devem ter visto alguém que fez uma cirurgia e o parafuso começou a sair, né, do local que foi colocado, porque o corpo estava rejeitando aquela situação, né, aquele parafuso. Então, é por isso. Fatores técnicos: distância 1 metro, utilizar o 24/30 na longitudinal, lembrando que essa incidência é unilateral, KV 75 mais ou menos 5 e MAS 30 mais ou menos 5. Paciente em decúbito, né, sinônimo de supino, colocar os braços ao lado do corpo ou cruzar no tórax superior. Cruzar o braço no tórax superior é igual quando vocês estão lá na igreja, e aí o padre ou o pastor, por exemplo, eu só vou dar o exemplo da igreja evangélica e da católica, porque eu só conheço as duas para descrever. Se alguém for de outra religião, me perdoe. E aí o pastor ou o padre fala: agora é seu momento com Jesus, dá um abraço em si mesmo, simbolizando um abraço em Cristo. O que você faz? Você cruza os braços aqui em cima como se estivesse abraçando. É a mesma condição. Você vai colocar o paciente supino e falar para ele encostar uma mão em cada ombro. Que ele vai fazer o quê? Ele vai se abraçar, que é o braço cruzado no tórax superior. Beleza? Localizar o colo femoral e alinhar para o raio central e para a linha média da mesa e ou receptor de imagens. Garantir a ausência da rotação da pelve. Rodar a perna afetada internamente de 15 a 20 graus. Rodar se perceber que não há fratura. Percebendo fratura, por exemplo, César percebeu fratura, ele leva para o Aguinaldo não podendo auxiliar, leva para o Danilo, e o Danilo não podendo auxiliar, leva para o médico. Fala: olha, possibilidade de fratura, não posso rotacionar a perna desse paciente anteriormente de 15 a 20 graus. Pode piorar a condição de fratura. Aí o médico pode ir lá e avaliar a condição, ou pode falar: não precisa rotacionar. E assim segue a descrição do posicionamento. Beleza? Beleza. Faltou 1 minuto para o Zoom encerrar, então eu vou terminar aqui e a gente volta daqui 5 minutos, beleza? Ok. Então até já.